Sobre a questão do poder, é um truísmo dizer-se que não há sociedade sem poder. Também aqui estamos diante de um fato. Desde sempre há um manifesto na vida da sociedade humana e há que se discutir a origem do fenômeno, o poder ou a sua titularidade. Este é o tema que vamos estudar hoje. Mas não há a sua realidade existencial, que é permanente. É insistir no óbvio dizer que o homem tem uma tendência natural e espontânea para a vida em sociedade. Esse, podemos dizer, apetitus societatis, deriva de sua natureza social, que os anarquistas negam com a mesma credibilidade de quem nega a luz solar. Ora, como o poder é uma exigência da sociedade, e a sociedade é exigência na natureza humana, há que buscar a origem primeira do poder. Essa origem reside no autor dessa natureza, que é Deus. Aqui estamos diante da grande questão que divide os teóricos do poder, materialistas e agnósticos, coerentes, descartam essa origem divina do poder. No entanto, não se pode deixar de considerar que, se o poder nunca deixa de existir em qualquer sociedade, e se todos os homens são iguais por natureza, há que indagar por que um homem pode mandar nos demais. E assim sendo, não há outro fundamento para o poder senão a força. Tanto a força do poder unipessoal, resultante de fatores diversos da natureza social ou histórica, quanto a força do poder pluripessoal, imposta pela vontade da maioria, que afinal é a força do número. Chamem-na, embora produto do consenso, incluem-se aqui também aqueles que, embora não alinhados com o materialismo e o agnosticismo, entendem como único verdadeiro o princípio rousseauiano, que todo poder emana do povo, presentemente sacralizado nas aras democrático-constitucionais. Há, porém, uma distinção a fazer. Uma coisa é dizer que o poder, quanto à sua essência, vem de Deus, independentemente de quem o detenha ou da forma como é escolhido o seu titular. Outra coisa é, em termos estritos, o modo de designar o governante. Na verdade, ao afirmar-se que o poder em si mesmo, considerado em sua essência, vale dizer em abstrato, é de origem divina. Não se está pretendendo com esse poder, nas mãos de alguém,
que vale dizer em concreto, e também tem origem numa intervenção direta de Deus. Por isso, porque nesse último caso, a investidura depende da liberdade humana e das circunstâncias históricas. Por exemplo, a adoção desta ou daquela forma de governo. Foram as ideias relativas ao direito divino dos reis, propugnadas especialmente por John Wycliffe e encampadas oportunisticamente por Lutero, que provocaram total confusão entre origem divina do poder e monarquia do direito divino. Tanto assim que, por ignorância ou má fé, autores há que Simpsiter identificam a monarquia católica como monarquia de direito divino. Ora, em boa doutrina, sustenta-se que a origem divina do poder diz respeito a todo e qualquer poder, seja o das monarquias, seja o das repúblicas, seja o das ditaduras. E isto porque se trata do poder em si mesmo considerado, do qual a sociedade não pode prescindir, para que a unidade e a ordem se vejam asseguradas na convivência, digamos, sociopolítica. A questão da origem do poder político leva a outra referente, a outra legitimidade. Assim, a legitimidade de origem que diz respeito à justificação da autoridade em si mesma e na sua posse, fundada em justo título, é necessária, mas insuficiente, porque se requer ainda a legitimidade do exercício que concerne a ação governamental, visando sempre a realização do bem comum. Na verdade, a legitimidade do exercício acaba sendo a fundamental. Tanto assim que um poder legítimo pela origem pode ilegitimar-se pelo exercício, assim como um poder legítimo pela origem pode legitimar-se pelo exercício. Em resumo, sem perder de vista que nem total ordem legal é uma ordem legítima, pois devem ser consideradas a legitimidade jurídica fundamental ou ética, direito positivo conforme ao direito natural, é a legitimidade histórica, direito positivo conforme ao desenvolvimento do direito histórico. Impõe-se ressaltar que, em se tratando da estruturação do poder político, formas de governo e de Estado, regimes políticos, a legitimidade depende da correspondência de tais regimes e formas às condições reais da formação social. Constituições e regimes políticos não devem ser matéria de importação,
Um dos erros dos regimes democráticos da atualidade é principalmente o de querer aplicar à força esquemas de um determinado tipo de democracia. A democracia anglo-saxônia, sem levar em conta as peculiaridades da formação de cada povo. Daí as crises políticas que refletem o conflito entre a Constituição jurídica, ordem legal, e a Constituição histórica, bases reais da legitimidade. Em relação à problemática do poder, outra questão importante merece a devida apreciação. Quando se trata do poder supremo, chamado soberania, impõe-se a consideração de que, embora sendo poder mais forte, mais amplo na ordem estatal, não é único nem exclusivo. Por ser supremo, significa que na organização político-social está acima dos outros poderes, mas nem por isso sua competência pode anular ou absorver as funções dos poderes das sociedades menores, que compõem a sociedade maior, e cada sociedade menor tem seu poder próprio, tão legítimo quanto o poder do Estado, com suas atribuições, direitos e prerrogativas que o poder estatal deve reconhecer, respeitar e assegurar. A multiplicidade de sociedades menores faz existir uma multiplicidade de poderes, cujas autonomias têm vital importância para o bom funcionamento da sociedade maior.